Olá, você, minha aluna e meu aluno, dando continuidade, vamos para mais um vídeo, para mais uma videoaula. Permita subir o material e compartilhar com todas e com todos. Este é o material deste nosso vídeo, desta nossa videoaula, que vai enaltecer, então, a definição de marca. Eu quero criar um desafio para você, para que você reflita sobre o tema deste vídeo. Você sai de casa para tirar uma fotocópia do seu RG? Você sai de casa para comprar hastes flexíveis para limpar o seu ouvido? É disto que nós vamos falar. Como as marcas entram nas nossas vidas e acabam, inclusive, criando sinônimos de uma determinada categoria. Primeiramente, vamos enxergar a definição de uma marca. O que é uma marca, minha aluna? O que é uma marca, meu aluno? Então, a marca é o nome, a marca é um símbolo, a marca é uma designação. A marca pode ser a combinação de tudo isso. Juntando todos esses elementos, se tem um grande propósito. Qual é o propósito da marca? É poder exatamente como objetivo identificar aquele produto, identificar aquele serviço, identificar aquela empresa que é o vendedor, ou o grupo total de vendedores. E é claro, minha aluna e meu aluno, a marca propicia exatamente a diferenciação com os concorrentes que atuam no mesmo segmento. Então, acompanhe, por exemplo, o símbolo da Nike que o professor acabou de colocar ali, do qual ele colocou esta definição e enalteceu esta definição de marca. Quando você vê este símbolo, quando você vê esta logotipia, logo você sabe do que está tratando. Então, esta é a definição da marca. Quando você tem um símbolo, quando você tem um nome, quando você combina tudo isso. É claro que muitas vezes acompanha onde está ali Danone, que é outra também característica das quais vale a pena refletir. Você sai de casa para comprar Danone e você leva para sua casa outra marca. Então a gente, grande parte das vezes, acaba de fato tendo esta associação de produto ao determinado bem de consumo, sem que a gente possa considerar, sem que a gente veja que tem também a existência de outros setores que também usa, né? Então, o varejo, você também tem marca, como o Carrefour. O varejo, você tem marca como o Pão de Açúcar. Os serviços, você tem marca como Uber, como 99. Então, não é único exclusivamente para o produto. São tantos outros setores. Abrir um salão de cabeleireira, de manicure, você vai ter também ali um nome, uma logotipia. E aí a gente observa, minha aluna, meu aluno, que as marcas de sucesso são efetivamente aquelas que vão criar uma imagem através do seu produto de inovação, da qualidade, e isso de fato apresenta uma própria personalidade. Veja quantas pessoas dormem na fila para comprar um novo Apple, que é a marca que vocês acompanham aí no terceiro tijolo azul, dormem na fila para adquirir um produto como esse. Então, qual a conclusão que a gente chega dessa definição de marca? Que é possível, através da definição de marca, meu aluno, a gente identificar o determinado produto. É claro que também registra-se isso, né? Você tem, ao ter uma marca, a marca precisa ser registrada. Aqui no Brasil você tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e aí você vai ter todos estes elementos, ou seja, esses aspectos visuais vão estar protegidos, estas características da marca vão estar protegidas e vão evitar o quê? As devidas imitações. E nós temos em cortes internacionais, inclusive, muitas brigas ferrenhas, né? De fato, de chineses versus americanos e americanos versus chineses, de marcas que foram copiadas. Então, a marca, minha aluna, então a marca, meu aluno, ela possui estes elementos: nome, o logo,
estes símbolos. Também a gente pode lembrar dos próprios slogans, que são as musiquinhas cantadas, né? Os slogans que são as frases, os jingles, que são as musiquinhas cantadas, a própria embalagem. Olha quantos elementos que de fato são importantes nós enaltecemos e que faz um sentido muito grande. Você lembra do jingle famoso do McDonald's? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim, no Big Mac. E isso diz respeito, minha aluna e meu aluno, a tudo isso que a gente traz dos elementos, de tudo isso que constitui uma marca. Muito bem. Depois da gente entender esta definição, estes elementos, estas características, é importante que o professor traga para você agora um pouquinho do histórico da utilização das marcas. Se você observar na etimologia da palavra, a origem da palavra, ela surge do norueguês brand, que quer dizer o quê? To bear, nada mais é do que marcar. E isso vem e começou a ser muito utilizado lá no meio do século XIX pelos Estados Unidos, quando ele fazia a travessia dos rebanhos. E aí é óbvio que ele marcava o gado para que exatamente se distinguisse de uma fazenda para outra. Mas se nós formos observar, a gente tem também marca já sendo utilizada desde a Idade Antiga. Lá em 1300 antes de Cristo, se a gente for pensar nas porcelanas que eram oriundas da China, ou mesmo naquilo que a gente tinha de artesanato que vinha de lá da Grécia ou da Roma, ou mesmo tijolos e mercadorias, tudo isso já tinha uma identificação. Opa, então partimos aqui para entender um destes pilares, deste elemento de marca, que é a identificação em 1300 a.C. Já caminhando, chegando na Idade Média, a gente começa a ver que as sociedades no trânsito do comércio, da venda de produtos, começam a ter o quê, pessoal? As marcas registradas. Mas qual é a grande característica de já registrar? Dar proteção. Então, a marca, ela sai só da identificação, que é um elemento importante, mas ele também culmina na proteção, ou seja, de dar segurança para o consumidor. E mais do que tudo, ter essa característica de proporcionar esta proteção legal quando a gente vai adquirir um determinado produto, um determinado serviço. Caminhando nesta linha do tempo, para a gente enxergar tudo isso de marca, desta definição de marca, chegamos a um momento em que a marca ela tem um outro viés, uma outra tendência, que é criar valor. Ou seja, já na Renascença, a marca é utilizada pelos grandes artistas com qual propósito? A assinatura dos seus trabalhos. E a presença desta assinatura que vira uma marca, minha aluna, meu aluno, com certeza absoluta, influencia muito nessa comparação entre um artista renomado e um outro. Já depois do pós-feudalismo, nessa linha do tempo, a marca já tem um outro viés também, que é a garantia do quê? Da qualidade, que é exatamente a garantia da confiabilidade. Então, com o crescimento das cidades se tornando aí cada vez maiores, mais pujantes, e aí começa a se ter os primeiros varejos, as primeiras lojas. O que é interessante? Estas lojas, então, começam a ter produtos com uma devida marca, e esses produtos, então, que têm este símbolo, que tem esta designação, apresentam o quê? Qualidade, apresenta o quê? Uma quantidade dentro de uma embalagem que também começa a fazer parte dessa situação de diferenciação da marca. E aí, chegando na era industrial, com a característica da produção em massa, a gente tem o quê? A situação, então, da imagem. Então, a gente tem, por exemplo, um Ford T, né? A gente tem ali uma marca de um carro. E qual que é a grande ideia? De diferenciar pela imagem,
de ter exatamente uma uniformidade. Então, você tem ali exatamente um carro que passou por uma linha de produção e sai com uma chancela, sai com um símbolo, Ford, anda nas ruas e vira a própria propaganda, os próprios carros, sem ter marketing, a presença dos carros na rua. Já minha aluna e meu aluno, trazendo para os anos 80, a gente chega naquilo que é a parte intangível, do qual eu vou abordar com vocês na sequência, que é o brand equity, que é o patrimônio de uma marca. A marca não é única e exclusivamente aquele desenho, aquele símbolo, mas todas as associações que são feitas. Quando a gente viu, por exemplo, e que eu cantei para vocês o jingle do McDonald's, isso fica muito bem claro. Aquela é a parte intangível também. Já nos anos 90, a gente começa a ter o quê, pessoal? Aquelas marcas de fundo de quintal, denominadas marcas talibãs ou marcas Frankensteins, que começa a bater de frente com as grandes marcas. E aí o consumidor, ele começa a abrir mão das marcas famosas, como por exemplo a Coca-Cola, e começa a consumir as marcas mais baratas. E isso dos anos 90 para cá se potencializou muito. E marcas talibãs ou marcas Frankensteins, que é o que a gente chama de fundo de garagem, que são marcas não tão expressivas, né? Elas surgem também em razão de características econômicas. E é claro que o Brasil, ele se apropria muito disso em razão também, pessoal, de muitas vendas de companhias, de fusões e aquisições que foram realizadas. Se você for observar, a própria Coca-Cola fez um conjunto muito grande de compras destas próprias marcas talibãs e que hoje fazem parte efetivamente, né, do portfólio de produtos da Coca-Cola. Por exemplo, o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus faz parte do portfólio da Coca-Cola. E aí, então, pessoal, já chegando no século XXI, né, essas marcas começam a ter uma crise de confiança, a gente começa a ter uma onda, a terceira onda das marcas, trazendo para um viés mais de responsabilidade socioambiental, numa pegada efetiva de preocupação com a natureza. Por quê? Porque, de fato, mais uma vez, as marcas precisam entender, as empresas começam mais do que nunca a compreender qual é o comportamento daquele que adquire o produto ou o serviço. Alguns precursores, gente, olha só. A arma Beretta em 1526, a própria Faber-Castell, isso trazendo para a Europa, para a gente entender a utilização de marcas, tá? Já nos Estados Unidos, a gente pode trazer a Quaker em 1860, que também é responsável, além de marca, pela própria característica da embalagem, o sabonete Vore, que era lá em 1970 muito famoso através da Procter & Gamble, e no Brasil a gente tem ali o antisséptico Granado, que voltou com muita força depois dos anos 2000 mais uma vez, né, pessoal? E umas outras primeiras marcas também, a própria Boêmia, que é uma das primeiras marcas que a gente tem na nossa nação, a própria Brahma e a Antártica. Então, para vocês entenderem alguns precursores da utilização de marcas, em especial no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E aí, a gente finaliza mais uma videoaula. Que bom ter tido você aqui para esse vídeo, para entender um pouquinho de definição de marca. Não esqueça, os símbolos, todos os jingles, todo o slogan, tudo aquilo que diz respeito aos elementos fazem parte da construção e definição dessa marca. Muito obrigado.